Fala galera, beleza? Sou o Felipe, proprietário da oficina X-Gold. E eu sou a Erika, a esposa do Felipe e gestora da X-Gold. Galera, nesse vídeo nós vamos falar sobre organograma, uma ferramenta que é essencial para a sua empresa, vai te trazer muita clareza, produtividade. Sempre lembrando que todos os vídeos que a gente vai fazer aqui, vamos falar sobre produtividade aumenta o seu faturamento, te traz clareza, te traz aquele peso, aquela dor de gerir essa oficina aí. E como ficar à frente de 90% das oficinas sem gastar nada. Sempre os vídeos a gente vai falar, tá? Como, olha só, eu tô repetindo, né? Vocês estão acompanhando uma série de vídeos aí. Como ficar à frente de 90% das oficinas. Galera, eu peguei uma pesquisa bem pouco tempo atrás de fábrica, tá? Em média, 5% das oficinas são de alto padrão. Então, assim, se você tiver entre as 90, você está pertinho de chegar ali no nível das oficinas que atendem os carros de alto padrão. E por esse percentual, existem mais carros de alto padrão precisando do nosso trabalho do que oficinas que atendem serviço. Então, assim, quando você chega nesse patamar, a tendência é você ter um ticket muito maior e ter a oficina lotada sempre. Por exemplo, a X-Gold, quem acompanha a gente no Instagram sabe, por diversas vezes nós estamos a 3 semanas de agendamento para frente. Então, assim, sempre a gente inicia uma semana com a outra cheia e já estamos já marcando para a terceira semana. Então, assim, falta mão de obra qualificada no mercado. E, cara, eu sou funileiro de nascença, que corre Sangue na veia. tinta na veia. Não, Então, mas a gente assim, também tem que deixar claro que estar com a oficina sempre só lotada não é o suficiente, tem que ter gestão. Sim, exatamente. É o que eu falo. Oficina cheia, bolso vazio. Nós agendamos os serviços para frente porque nós temos metas diárias e semanais para executar. Então, assim, quando a gente preenche o número que a nossa equipe consegue executar de peça por semana, a gente começa a agendar para outra semana. Quando enche a outra semana, a gente marca para a terceira semana. Então, não é porque a oficina está cheia de cemitérios de carro lá, de carros depositados. São carros rotativos atendendo a demanda operacional que a gente consegue, porque a gente quer entregar com qualidade dentro do prazo prometido para o cliente. Então, a O gente prazo consegue... é de mais ou menos uns 3 dias, né? O No prazo médio, tá? A gente faz serviço de até 4 horas, lá depende do tamanho do dano, tá? mesmo Nós somos dia. especializados em reparo rápido, mas em média, tá? A gente tirou uma média, os carros ficam até 3 dias na X-Gold, porque sempre, a maioria dos carros, lá 90% dos carros, fazem polimento após o reparo, né? Nós somos uma oficina de funilaria e pintura, porém tem uma área de estética dentro da nossa oficina. Certo. E agora a gente vai falar sobre... Organograma. E olha só, eu vou deixar aqui, no final do vídeo eu vou dar um presente para vocês. Lê um pouquinho sobre organograma na nossa apostila, ela vai falar um pouco sobre organograma e eu complemento aqui o assunto. Tenha um organograma, ou seja, separe a empresa por setores, tais como estratégico, tático e operacional. Não tem problema no começo, você está em todos os setores, mas ter essa ferramenta na sua empresa vai trazer clareza. Você saberá qual setor está com deficiência e quem contratar e qual perfil contratar. Exemplo, separe por administrativo, vendas, operacional. Isso também vai trazer muita clareza. Ter o organograma ajuda cada um a entender o seu papel na empresa e ainda possibilita estabelecer as metas para cada setor. Sim. Galera, sobre o organograma, olha só, eu trouxe aqui um... É muito, muito simples, cara. Então aqui, ó, ele está separado, até as cores são diferentes. Aqui está o CEO, que seria o dono da empresa, certo? CEO, gerente geral, se você não quer um pouco delegar as responsabilidades, sair um pouco do operacional, um gerente. E aqui, ó, é a área estratégica, onde a gente vai elaborar as estratégias da empresa, né? Como está sempre melhorando, evoluindo e tal. É essa parte aqui que pensa sobre isso. Aqui já é o quadro tático, tá? Essa linha tática aqui. No tático está o marketing, o comercial, o administrativo, né? O financeiro, no caso, e o recursos humanos. E aqui embaixo, na última linha, o operacional, a galera que faz as coisas acontecer. O que eu acho legal você ter essa ferramenta aqui na sua oficina, cara, isso traz muita clareza, isso é bom demais. Porque assim, por exemplo, vamos lá, vamos falar que você está iniciando agora. E, cara, obrigatoriamente você tem que estar dentro de todas essas caixas. Então você coloca seu nome. Quem é o CEO? É você, cara. Quem é o gerente? É você. O marketing. Quem atrai as vendas, né? Quem faz as levantadas de mão, faz o cliente olhar para sua oficina é o marketing. Quem faz? Se não tem ninguém, é você.
Quem faz a venda quando você chamou a atenção, atraiu o cliente, ele foi até o seu estabelecimento, quem faz a venda, né? Aquela venda com escutativa, com gatilhos mentais, falar o que o cliente precisa ouvir, né? Primeiro escutar e depois responder. Quem faz toda essa estratégia de venda? Depois, quem é que administra esse volume de grana que a venda vai gerar e que o passivo aqui, ah, o operacional vai gerar também, né? Depois tem os recursos humanos aqui, que é o RH. Quem é que cuida aqui da folha de pagamento dessa galera? Os olerites, toda a parte admissional, toda a parte demissional. Então tem que ter um RH. Se não tem ninguém ou nenhuma empresa terceirizada, é você quem faz. Desmontagem e montagem, gabineiro colorista, aqui é a preparação, né? O polimento e o martelinho de ouro, tá? Então, assim, é importante você estabelecer cada função dentro da sua empresa e colocá-la dentro de uma caixinha. Por que eu falo isso daqui? Você começa a olhar de forma mais sintética, assim, ó, direto para aquele ponto. Por exemplo, se hoje você está atuando em todas as áreas, eu falo para você primeiro operar nas dores, né? O que te traz mais dificuldade, te atrapalha, o que você não gosta de fazer dentro do seu quadro operacional? Por exemplo, o marketing. Você tem que contratar alguém ou uma empresa terceirizada. Nós já trabalhamos com empresas terceirizadas já. Eu acho que assim, o marketing terceirizado, o perfil ali que eles postam, ali a sua página de Instagram, as movimentações que eles vão fazer para vocês, fica muito a cara da empresa de marketing, não fica personalizado com a sua cara, com a cara da sua empresa. Então, hoje quem faz o marketing somos nós mesmos, a gente que faz, sempre comunicando para o cliente ideal, buscando o cliente ideal, o cliente que a gente quer atingir, o cliente que a gente quer trabalhar. Quando a gente fala de cliente ideal, vou até dar um palpite, pô, como que... Porque eu já quebrei a cabeça, ó, descubra seu cliente ideal. Eu falei, porra, quem é meu cliente ideal? Ou você quer atender todo mundo. Então, quando Você você... pode escolher, né? Mas Quando eu tem falo assim, quando você consequências. não cria o seu cliente ideal, eu tô falando de marketing aqui dentro da caixinha do organograma, tá, galera? Quando você não escolhe o seu cliente ideal, imagine que você tá com uma metralhadora atirando para todo lado, né, sem ter mira. Quando você define seu cliente ideal, você pratica mais a sua mira e começa a atirar em direções mais corretas. Então, assim, como que eu defini, tá? Vou dar uma dica para vocês. Eu listei os meus 5 melhores clientes, aquele cliente que está sempre levando o carro por qualquer manutenção, o cliente que indica, o cliente que paga sem pedir desconto. Então, Que cara, esse... valoriza o nosso serviço. Exatamente. Não é aquele cara que vai lá e chora e quer baixar o valor do seu Vai ter? trabalho, Tem, que né? faz de Mas não vez é a em maioria. nunca, ou não é o perfil de carro que a gente atende. Então, assim, também aparecem esses clientes, mas quando você seleciona, você é mais assertivo. Então, assim, eu defini qual perfil, qual que é o perfil deles comportamental. Então, quando eu faço um vídeo ali, alguma coisa no Instagram, qualquer arte, é pensando que eu estou falando para ele, direcionado para aquele cliente. Você acaba atingindo perfil de cliente, mas com aquela característica, né? O marketing fez todo aquele trabalho e tal, pois tem o comercial, né? E quem é que tá fazendo nas vendas? A venda é o que a gente fala, cara, quero pintar o para-choque, quanto custa? É X. Então, assim, tá, beleza, por que você gostaria de pintar o para-choque? Deixa eu olhar lá, o que aconteceu, né? É Escuta o entender, cliente, né, a entende a dor do dor do cliente. cliente. Às vezes o cliente tá indo porque ele já foi em outro lugar e foi mal atendido, A maioria ou das vezes ele... isso, sim, Sim. acontece. Ou ele já fez serviço em outro lugar e foi mal feito, ele tem uma dor, ele tem aquela preocupação, ou o cliente é criterioso, ou o cliente ele tem aquele carro como uma paixão, porque realmente o carro, ele é uma das maiores paixões do brasileiro. O brasileiro primeiro sonha ter a sua casa e segundo seu carro, então assim, e terceiro o seu pet. Então são mercados gigantescos no Brasil, são coisas que o brasileiro zela muito. A casa, o carro e o pet. Então, assim, escutar bastante seu cliente e atender as dores. Você não está vendendo, você está solucionando um problema do seu cliente, certo? Esse que é o foco. A parte de administrativo, fazer lançamentos, contas a pagar, contas a receber, fazer uma projeção futura de gastos e faturamento, né? Quem está fazendo isso daí? Tem algum sistema para auxiliar você, algum sistema de gerenciamento que faz essa parte financeira? Então, assim, você começa a olhar e fala, cara, eu preciso de alguém ou um sistema para fazer o administrativo, eu preciso de um cara para venda, eu preciso de um cara para pintar lá para mim vir aqui para frente para fazer as vendas, porque a venda é importante, cara. Se não tiver venda, não tem carro para o cara pintar. Se o foco for só a pintura, quem é que está trazendo os carros para dentro, né? Então, assim, é um setor muito importante. E depois o RH da empresa, como eu disse para vocês, que vai cuidar toda a parte
humanas ali de documentação, burocrática da empresa. É lá embaixo o operacional, né? Pô, eu tô aqui fazendo, mas o que me mata, cara, é fazer a desmontagem e montagem. Então talvez você precise de um montador, né? Pô, eu pinto bem, desmonto lá, faço a pintura, mas polimento, cara, não é comigo. Talvez você precise contratar um polidor. Então quando você coloca isso por caixas, você começa a entender qual que é a sua dor, ou qual que é onde você precisa melhorar dentro da sua empresa, né? Que eu aconselho aqui, né? E aí você vai colocando nomes aqui, né? Hoje quem atua nessas caixinhas aqui, você começa a cobrar a pessoa dentro daquela função, né? Que ela exerce. Então, assim, toda a cobrança que você vai ter sobre metas, sobre produtividade, sobre qualidade, é dentro daquela função com aquela pessoa que ela exerce. Se não, você vai fazer, você está com uma dor dentro da sua empresa, você vai fazer uma reunião, você vai dar um esporro ali no coletivo, que às vezes a culpa é de um. Então, você pode chamar aquele um setor no particular e tentar melhorar cada um setor da sua empresa. Isso vai trazer bastante evolução para você. E dentro, depois que você criar aqui o organograma, o que a gente faz? Eu aconselho muito vocês a fazerem na empresa de vocês, que é muito fácil também, cara. É mais fácil do que você acertar aqueles vincos dos Passat antigos, sabe? Então, assim, é muito fácil, cara. A gente faz coisas muito mais difíceis na empresa. Isso daqui é mais fácil do que você acertar um vermelho tricoat, tá bom? Então, assim, E assim vai. que você, depois que definiu, você não precisa fazer uma caixa aleatória, todas as funções que tem dentro da sua empresa. E às vezes você consegue pegar uma pessoa e colocar em duas caixinhas, não tem problema também, desde que não fuja, né, da função que ele exerce ali no CBA, né? Mas só que assim, depois que você determinou aqui a sua caixinha, você vai fazer um RCF de cada caixinha. O que é o RCF? Responsabilidade-chave da função. Existem vários exemplos, inclusive, chama lá no Instagram, eu vou dar um RCF nosso preenchido de uma função, posso dar da função de preparador, tá? Um RCF em branco. Então você vai olhar, nossa, vai pegar como modelo, vai pegar um em branco e vai preencher a sua. Lá você vai escrever qual a carga horária, qual os dias trabalhados, qual a subordinação, quais as funções principais esse funcionário vai exercer, esse colaborador vai exercer, quais as habilidades técnicas que ele precisa ter, quais os cursos na área ele precisa ter para executar isso daqui, tá? Quais as habilidades extraordinárias que ele precisa ter fora da área curricular ali. Às vezes depende da área, por exemplo, você vai pegar uma pessoa introvertida para vendas, não rola. Você vai pegar uma pessoa que é super comunicativa para colocar dentro do escritório para cuidar do financeiro, talvez você também não rola também. Então você tem que saber qual que é o perfil que você quer admitir para sua empresa dentro daquela caixinha. Aí você escreve, ó, no marketing eu penso numa pessoa assim, assim, igual eu, uma pessoa que seja assim, assim, que mora em um raio de tal lugar. E lá também no RCF, esse RCF que você vai preencher é a pessoa desejada que você quer colocar na sua empresa. E depois ele vai virar o descritivo de cargo. Fala, cara, você tem que fazer isso dentro desse horário. E lá também tem o valor do salário, né? E os benefícios que você vai dar para o seu cliente. Você vai preencher tudo isso daí. Então, quando você for contratar alguém, quando você sentir, ó, nessa caixinha eu tenho uma dor, no caso administrativo, contratar um auxiliar administrativo para trabalhar aqui comigo. E o salário dele vai ser esse, as funções dele vai ser essa. E aí você abre a vaga. Quando você abre a vaga, você está lapidado o perfil de funcionário que você quer contratar para sua empresa. Fica muito mais assertivo. Você consegue colocar as pessoas certas nos lugares certos aqui. Por exemplo, o polidor também, qual as competências técnicas que ele precisa ter? Você começa a olhar para cá e depois que você contrata, você coloca o nome dessa pessoa nessa caixinha. E depois que você colocou o nome dessa pessoa nessa caixinha, ele vai ser o responsável por essa área. Então, qualquer coisa que aconteça dentro dessa função, a responsabilidade é dele. Então, assim, a gente lá também coloca um responsável por cada setor, porque senão fica tudo em cima de você, né? Então, assim, cara, você é subordinado, por exemplo, o comercial conversa com o marketing, né? O polimento conversa com o gabineiro colorista, o gabineiro colorista conversa com o setor de preparação e vice-versa, eles se conversam, aí você começa a direcionar, trazer caminho para eles. E, cara, isso você não gasta nada, traz produtividade, aumenta seu faturamento, tá? Então, assim, são coisas simples de você fazer. E chama lá no Instagram, deixa uma mensagem aqui, se você quiser saber uma coisa mais técnica, mais profunda sobre isso, eu vou te entregar aqui um organograma, tá? Vou te entregar um RCF em branco e um preenchido nosso lá para você entender como é que faz. E, cara, faça, meu, tipo assim,
Muitas vezes vai várias pessoas lá perguntar, né, tirar dúvidas lá na Xgold, como a gente faz, o que a gente faz. Cara, as portas estão abertas, a gente já colaborou com bastante pessoas, já eu gosto demais de fazer isso daqui, é uma coisa que arde no meu coração A desde gente vê sempre. bastante, assim, influenciadores, donos de oficinas, eles fazendo vídeos e tal. Só que a gente não vê ninguém falando como é que faz a gestão de uma empresa, como é que chegou naquele patamar, como faz. A gente não vê. E, cara, você vai entregar tudo. Ó, Você está entregando tudo. eu só tô aqui porque esses conteúdos não tem na internet. Não Por encontra. exemplo, quando a gente faz o treinamento de limpeza e organização, que a gente usa a metodologia 5S, não existe nenhum vídeo na internet, nem em inglês, nem porra nenhuma, que traz a ferramenta do 5S para oficinas, né? Então, assim, eu tenho que pegar um conteúdo de indústria, passar para eles assistirem e depois que terminar, eu transformar aquela linguagem em um conteúdo para oficina. Então, assim, por exemplo, eu quero um organograma para funilaria e pintura. Cara, não tem. Então, eu estou entregando coisas aqui que não tem em lugar nenhum da internet. Então, eu e a Erika decidimos fazer isso porque, cara, não tem, assim, a nossa profissão, ela é carente de informação, assim. Tem muitos profissionais, eu creio que eles querem evoluir, mas não tem oportunidade. Mas como Não eu tem tava, informação, né? não tem onde buscar esse tipo de informação. E, cara, somos todos funileiros. Vamos evoluir, mano, nessa categoria, meu. Como eu disse, cara, tem um campo muito grande aí para evoluir. 5%, essa é uma Estatística. estatística de fábrica, tá? De fábrica de tinta. 5% das oficinas estão no nível prêmio. Eu já tinha um parâmetro assim que eu sempre comentava, né? Até eu passo lá nos treinamentos pra galera, quando a gente vai fazer lá dentro do nosso time mesmo. Cara, coloca 100 oficinas enfileiradas. Pode ser 10, pode ser 100, pode ser 1000. Vamos colocar uma fileira de oficinas aqui. 10 é muito ruim, muito ruim. Quando a gente fala lá que a gente quer, a nossa visão está entre as 10 melhores, né? 10 é muito ruim, nem vamos olhar para esses caras, nem vamos conversar com eles, não tem como converter esses caras aqui. 80 das oficinas são mais ou menos, uma hora fica bom, uma hora fica ruim, uma hora entrega no prazo, uma hora faz com qualidade, outra hora não. E apenas 10 são oficinas muito boas, por isso que a gente quer estar entre as 10. Por quê? Porque se a gente cair para cá, nessas outras 80, a concorrência é muito grande, é uma briga por preço, muita gente fazendo mais ou menos, ali tem muita mão de obra mais ou menos, então assim, cara, a gente não pode cair para cá, a gente tem que estar aqui, ó, do lado direito, entre as 10 melhores, entende? Então assim, Custo alto, pouco ganho, né? cara, custo alto quando o cara faz conta, né? Porque assim, como geralmente eles fazem a precificação, liga pro cara ali do final da rua, vê quanto ele tá cobrando. Se o cara cobra 300, eu vou cobrar 320. Então, assim, você tem que definir quanto que é o seu custo, né? Para você saber fazer sua precificação, seu custo de material aplicado, seu custo de mão de obra, seu custo fixo, seu custo referente a impostos e taxas. E aí você sabe o seu valor que custa cada uma peça. Aí você coloca sua margem de lucro em cima. E, cara, assim, coisa que eu nem imaginava, velho. Como eu disse já nos outros vídeos, eu era um boqueta do cacete. Então, assim, tive que aprender isso daí. E o processo de aprendizagem ali, ele é dolorido. É igual você ir na academia. O primeiro dia dói, cara. Depois você começa a ver a evolução, o crescimento, né? O que você aprendeu em 15 anos, você está ensinando numa apostila, cara. Tem Sim, noção? eu tentei trazer todo o conhecimento pra cá. Então, assim, uma instituição que me ajudou muito, cara. Eu sou muito grato, sabe? Foi o Sebrae. Então, assim, às vezes essas partes técnicas de gestão, vai um Sebrae mais próximo daí da sua empresa, fala, cara, eu tô passando por isso, eu quero melhorar. Cara, eles estão sedentos de pessoas que quer bater na porta e falar, eu quero melhorar. Não tem, gente, não tem. Então, assim, tem mais, as empresas estão querendo mais ajudar do que tem pessoas querendo ser ajudadas. Antes, né, até depois eu posso contar a história minha com o Sebrae, mas assim, eu já tinha feito, quando eu desconverti, né, quando eu saí da boquetagem, eu fiz o curso no Senai chamado Gestão de Oficina, curso de 6 meses, muito bom, cara. Assim, para quem não sabia nada para entrar nesse curso, ele é muito técnico, ali tem coisa que eu não tô entendendo nada que esse cara tá falando, mas assim, eu percebi, e nesse período que eu fiz esse curso, eu tinha uma outra oficina, não era X-Gold ainda, foi minha primeira oficina, eu montei aos 19 anos, fiquei 4 anos lá, e eu
fechei essa oficina porque eu não aguentava mais, assim, eu não sabia precificar, não sabia quanto custava, não sabia por quanto vender, e aquilo me doía muito. Eu falei, cara, não quero mais trabalhar com isso. E aí vendi a oficina, fiquei um ano fora da área. E aí onde eu fui fazer esse curso, eu falei, cara, a culpa toda foi minha, de tudo ter dado errado, né? Então eu assumi a responsabilidade, vi que a culpa era minha. Depois, em seguida, eu fiz Senac, administração financeira no Senac. Depois eu fiz o Senai, eu fiz no Sebrae, fiz Senai, gestão de oficina, Senac, administração financeira, técnica de administração financeira. Depois eu fiz no Sebrae Empretec, foi um curso meio que alavancou demais. Então, assim, todo o ciclo S eu já rodei aí. E em 2000, isso foi lá entre 2013 e 2014, tá? Esses cursos aí. Então, foi onde eu dei uma melhoradinha. Mas na época da pandemia, o Sebrae estava dando vários cursos gratuitos ali, acompanhamento com especialista e a alavancagem mesmo da Xgold, assim, o boom, ela iniciou lá em 2013, mas o boom foi de 2020 para frente, tá? Por conta de toda a assessoria que eu tive com o Sebrae. Então, assim, é uma instituição que ajuda muito. Então, assim, tem mais pessoas querendo ajudar do que pessoas querendo ser ajudadas, né? Então, assim, eu falo também, sabe? Tipo assim, tem todas as atividades para fazer aqui, que é muito, muito fácil, mais fácil do que você acertar um cinza da Toyota, um Magnetic Grey. Então, assim, porém, o que eu escuto muito, né? Quando as pessoas vão lá na oficina, cara, como que você faz? Ó, faça assim, assim, assado. Pô, não dá, cara, não tenho tempo, né? Eu sou a prova viva disso. Por mais que eu sempre que eu fui ruim, ou era muito ruim, ou hoje nós somos muito bom, a oficina sempre foi cheia. E tempo para mim também sempre foi uma dificuldade. Mas eu imagino assim, grandes empresários, né? Vamos falar até de bilionários, aí eles têm as mesmas 24 horas que a gente. Não é o tempo que te falta, é o quanto você prioriza o seu tempo. Então, assim, que eu vou falar sobre o tempo agora. Cara, realmente, a gente tá sempre sem tempo pra fazer as coisas, principalmente pra melhorar. Porque tira a gente de uma zona de conforto, né? Vai trazer pra gente pra um lugar estranho que a gente não conhece. Mas assim, se não tem tempo, não tem problema, cara. Continua fazendo do jeito que você tá fazendo. O problema é que vai passar 2, 3 anos e você vai estar no mesmo lugar que você tá hoje. Então, assim, se você priorizar o tempo, não vou falar você perder, você investir 2 horas por dia, 2 dias da semana para você fazer um curso, uma imersão, depois 2 dias, 2 horas ou 1 hora por dia para você fazer uma atividade diferente do que você faz, principalmente uma atividade organizacional. Daqui 2 anos, cara, você vai estar muito maior, muito longe, muito melhor do que você é hoje. Então, assim, você tem que pensar se você está perdendo tempo ou investir no seu tempo, né? Se você não quer parar para mudar e daqui a alguns anos você está no mesmo lugar, ou você quer parar um pouquinho e daqui 2, 3 anos você tá num lugar que você nunca imagina, nem imagina, porque assim, sinceramente, aquele moleque da foto que tem lá na Xcode de 15 anos atrás, eu não imaginava que a gente já tá onde tá hoje, sabe? O que a gente já conquistou também, né? Juntos, tudo fruto da oficina da Xcode. Não, você sempre falou, desde quando eu te conheci, você sempre falava que você queria ser uma oficina referenciada, assim, queria ser o melhor, mas não falava com tanta convicção. Isso com o tempo foi só aumentando, Eu né? queria, mas não sabia, né? Não sabia Mas assim, como, né? existe o processo de maturidade, porque se tivesse pegado eu lá e teletransportado eu para agora, pelo que eu passei, o que eu aprendi, eu destruía a Xgold de hoje. Então assim, eu ia ficar, como eu disse, eu ia ficar lá sem camisa, de chinelo, e pintando e sem gestão, sem organização nenhuma. Então assim, precisou desse tempo. E eu uso isso até como exemplo, porque assim, você hoje que tem sua oficina, por mais humilde que seja, tá? Primeiro, seja grato, você já é um empreendedor. Segundo, cara, você não podia estar no melhor lugar do mundo para começar. Porque como eu dei o meu exemplo aqui agora, se pegasse eu lá e colocasse onde eu tô hoje, eu ia acabar com a minha oficina. Então assim, se pegar você agora, eu vejo a oficina do fulano, do ciclano, eu quero ter uma oficina igual a dele. Passa pelo processo. Tá? Não existe mágica, não existe vara de condom, não tem máquina do tempo, então assim, tem que passar pelo processo. Você vê um cara lá forte e musculoso, não tem como você em uma semana ficar com o corpo igual, você tem que passar pelo processo, pela dieta, pela dor, pelo Não tem treino. atalho, né? Não existe atalho, principalmente
eu falo assim, por tudo que eu já passei pela área de empreendedorismo, na área de funilaria e pintura. Beleza? Então, assim, eu acho que é isso. E uma outra coisa importante, assim, uma coisa de cada vez, cara. Faz o seu organograma, muito simples. Depois que você fez seu organograma, você faz o seu RCF, que é a responsabilidade-chave de cada função, tá? E outra ferramenta que eu queria deixar aqui com vocês também, que foi muito importante pra gente, é o fluxograma. Cria um padrão, seja uma empresa padronizada. O fluxograma é o processo que o carro do cliente faz dentro da sua oficina, desde a hora que o cliente chega até a hora que o carro sai. Então, o carro entra, ele vai passar por um atendimento, né? Vai passar pela recepção, e aí vai fazer o orçamento, e depois, aí o cliente autorizou, e depois, aí o carro vai, é pintura ou polimento? É pintura, aí o carro vai para desmontagem, depois o carro vai para preparação, depois o carro vai para cabine, depois o carro vai para montagem, depois o carro vai para polimento. Cria um processo padrão porque você consegue mensurar tempo e qualidade, certo? Então, assim, uma coisa de cada vez. Primeiro, organograma. Segundo, o RCF do organograma. E terceiro, cria o seu fluxograma. Eu tô falando aqui as coisas bem resumidas, assim, de forma bem didática, mas, assim, se aprofunda em cada tema, sabe? Vai pesquisar, vai procurar fora, olha aí, aproveita o YouTube aí, que tem muito conteúdo gratuito, pesquisa sobre cada um tema, mas, assim, só não fica parado, cara. Vai pra cima que você consegue. Eu quero o maior boquetão conseguir. Qualquer um consegue, é possível, velho. Basta crer. Crer e ação, né, mano? Ação é a chave. É isso? É isso. Alguma pergunta? Não. Galera, então é isso. Se você quiser deixar alguma pergunta referente a esse tema, pode deixar aqui embaixo no vídeo. Ou chama a gente lá no direct no Instagram, vai visitar a Xgold, fica à vontade. A gente está aqui para fortalecer a nossa família funileiros. E é isso. Tamo junto e é nóis. Até o próximo vídeo.